Na vila escondida entre montanhas, onde o vento sussurrava segredos através das árvores, havia um relógio de torre que dominava a paisagem. Era um relógio antigo, de engrenagens rústicas, cuja beleza residia não na precisão, mas na alma que carregava. Poucos sabiam, porém, que aquele relógio não funcionava sozinho. Por trás de seus ponteiros, havia Clara. Clara era uma jovem artesã que morava em uma pequena casa próxima à torre. Seus dedos eram delicados e ágeis, marcados pelas ferramentas que usava para consertar objetos antigos. Mas sua verdadeira devoção era o relógio da vila. Ele havia sido construído por seu avô, um homem que lhe ensinara que o tempo não era uma coisa fria e mecânica, mas um elo entre as pessoas, uma maneira de preservar memórias. Quando ele partiu, o relógio se tornou sua herança mais preciosa. Todos os dias, Clara subia as escadas de pedra da torre para ajustar manualmente os ponteiros, garantindo que ele nunca parasse. Era um ritual solitário, mas cheio de significado, até que, em uma tarde de outono, um estranho chegou à vila. Elias, um relojoeiro itinerante, trazia consigo uma mala repleta de ferramentas e um olhar curioso. Ele parou ao pé da torre, intrigado com o relógio. Ao saber que era Clara quem o mantinha funcionando, não resistiu à curiosidade e decidiu conhecê-la. Clara estava no topo da torre quando ouviu os passos ecoando na escada de madeira. Elias apareceu, com o chapéu ligeiramente inclinado e um sorriso que parecia desarmar qualquer silêncio. Ele observou Clara ajustando as engrenagens. Por um momento, ficou hipnotizado pela leveza com que ela trabalhava. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas carregada de admiração. Nunca vi ninguém ajustar o tempo com tanto cuidado. Por que não usar um mecanismo automático? Clara sorriu, sem tirar os olhos do trabalho. Porque o tempo, Elias, não é só sobre precisão. Meu avô dizia que ele ganha vida quando tocado por mãos humanas. É assim que sinto que ele ainda está comigo. As palavras de Clara tocaram algo profundo em Elias. Ele, que sempre confiou na perfeição das máquinas, sentiu-se desarmado por aquela visão tão humana do tempo. Nos dias que se seguiram, ele começou a visitá-la com frequência, oferecendo ajuda com as engrenagens e trazendo pequenas melhorias, sem jamais comprometer o toque manual de Clara. Enquanto trabalhavam lado a lado, algo começou a florescer. Não era apenas a troca de conhecimentos, mas a troca de olhares, de risadas compartilhadas em meio ao som metálico das ferramentas. Elias, que passará a vida viajando de vila em vila, começou a sentir que, pela primeira vez, queria permanecer. Certa noite, enquanto ajustavam juntos o mecanismo do relógio, Elias puxou uma pequena peça do bolso. Era um pêndulo em forma de coração, feito de latão polido, com as iniciais deles gravadas em letras delicadas. Fiz isso para nós, disse ele, hesitante, mas com os olhos brilhando de emoção. Quero que seja um símbolo e de como, juntos, damos vida ao tempo. Não apenas aqui no relógio, mas em tudo o que tocamos. Clara pegou o pêndulo com mãos trêmulas. Seus olhos, brilhando à luz fraca das velas, encontraram os de Elias. Por um momento, não havia palavras, apenas o som do vento lá fora e o pulsar silencioso de dois corações. É perfeito, Sela sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem. E sabe o que mais? Acho que meu avô ficaria feliz em saber que o relógio finalmente encontrou sua outra metade. Eles instalaram o pêndulo juntos, e, naquele momento, algo mágico aconteceu. O relógio, que às vezes atrasava ou adiantava ligeiramente, passou a marcar as horas com uma precisão nunca antes vista. Como se o amor deles tivesse se transformado na força que movia suas engrenagens.
Na vila, o relógio se tornou uma lenda. Diziam que ele era movido não por mecânica, mas por emoção. E, para Clara Elias, a torre não era apenas um lugar de trabalho, mas o ponto onde duas vidas se encontraram e o tempo se tornou eterno. E assim, o relógio continuou a marcar as horas, mas para eles, cada segundo era um lembrete de que o amor, assim como o tempo, precisava de cuidado, dedicação e um toque humano para nunca parar.